Bem, hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos em relação à base curricular do sexto ano. E no sexto ano, nós atingimos já o capítulo 15, que ele fala sobre a formação dos reinos bárbaros e também fala sobre o Império Bizantino. Eu já destaquei, já enfatizei por os fatores que a gente falou, fator econômico, fator militar, fator político. Deixa de existir, as famílias começam a sair de Roma, porque Roma está numa crise gigantesca, e começam as famílias a fazer o deslocamento de um local, das cidades, para as áreas. Isso mesmo, muito bem, para as áreas rurais. E com isso, eles vão começar a migrar para as áreas rurais e quando chegam lá, encontram o chamado senhor feudal, né? Que nós vamos vivenciar isso mais na frente, mas eu quero só deixar isso bem claro, né? Cria-se Roma tem duas capitais, né? Império Romano do Oriente, a capital é em Constantinopla, e Império Romano do Ocidente, a capital é em Roma. Pois bem, voltando aí, estou só enfatizando essa questão da queda do Império, que está atrelado, que está junto, está ligado àquilo que a gente tratou anteriormente, nos últimos capítulos nossos. Antes dessa aula, nós tratamos sobre a questão dos reinos africanos. E antes dos reinos africanos, nós trabalhamos em cima do Império Romano do Ocidente, suas consequências, seus fatores que vão pôr fim a esse período. Diz assim: a queda do Império Romano do Ocidente pôs fim a um período da história em que o homem passou a se organizar enquanto Estado. Fase que ficou conhecida como Antiguidade, tanto oriental quanto ocidental. Para muitos historiadores, com o fim de Roma, o mundo voltava a um período de total desorganização e caos. Estou na página 276, viu? 276. Essa é uma visão errada, até certo ponto preconceituosa, já que algumas estruturas e povos se reorganizaram ou sequer foram afetados, como no caso dos reinos bárbaros, que não foram afetados com essa crise, com o fim de Roma, do império em si. A cidade permanece, mas o império deixa de existir. Voltando aí, já que algumas estruturas e povos se organizaram ou sequer foram afetados, como nos casos dos reinos bárbaros e do Império Bizantino. Então, é uma visão preconceituosa que o livro está abordando aí, dizendo que o fim do Império Romano iria representar um caos. Nem tanto. Quem afirma isso é um pouco de exagero nesse aspecto. Não foi tão caos assim. Caos é uma palavra muito forte. O outro item tem assim: entre os povos considerados bárbaros, destacaram-se os francos. Quem são os francos? Pertenciam a uma tribo germânica oriunda do Vale do Reno e tiveram um papel importante no esfacelamento. O que significa esfacelamento? Com o fim, que foi se despedaçando, foi se destruindo aos poucos, não é? O esfacelamento sendo destruído, o esfacelamento significa isso, do Império Romano por ter invadido o território a partir da Frísia. Não é? Que, a partir da região da Gália, se organizaram formando o reino. Com o rei Clovis, teve início a dinastia merovingia.
Os francos atingiram seu auge durante o governo de Carlos I, conseguindo executar uma política de expansão bastante consistente. O governo de Carlos Magno foi tão bem sucedido que o nome dado ao governo dos francos foi Império Carolíngio, por conta de Carlos Magno. Então, aí não é muito natural acontecer esse fato. Os reis, aqueles que são chamados de ponto de destaque, referência, se transformam, ganham um nome, não é? Para que aquilo ali seja tão marcante o nome dele. Então, Carlos Magno, o grande destaque, aí tivemos o Império Carolíngio. Na página 276, nós temos aí um mapa colocando os reinos que foram, não é, que foram surgindo com o fim do Império Romano. Aí tivemos o reino dos suevos, o reino visigodo, o reino dos vândalos, o reino franco em si, né, que depois vai dar origem à França, reino dos burgúndios, reino ostrogodo, reino dos alamanos, dos saxões, dos anglo-saxões, reino dos gépidos e reino do Império Bizantino, o Império dos Eslavos, ali onde hoje fica a Rússia, não é? E aí a gente percebe os territórios, os reinos bárbaros agora que vão se autoproclamar, vão ter uma força relevante nesse período pós o Império Napoleônico, o Império Romano não existe mais. Na página 277, o nosso livro apresenta uma característica muito importante, não é? Que vem a ser o Império Bizantino. No entanto, antes de ir para a página 277, eu quero destacar um termo que está em amarelo na página 276. Que termo é esse, professor, que está destacado aí? Está destacado em preto e amarelo. Que significa antiguidade. Antiguidade significa aquela referência antiga, antes de Jesus Cristo, por exemplo. Seu alcance é sua tradição, sua força é gigantesca, que é essa antiguidade clássica que faz referência a quê? Não esqueça disso nunca mais na sua vida. Todas as vezes que apareceu o termo antiguidade clássica, faz referência à Grécia e a Roma. E todos os impactos, todas as influências que essa antiguidade clássica faz no mundo ocidental. Deu para entender? Antiguidade clássica faz referência à Grécia e a Roma e todas as consequências, todos os impactos que eles vão causar, Grécia e Roma, em outras sociedades, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural. Deu para entender assim? Pronto. Então, antiguidade clássica, todas as vezes que aparecer esse termo antiguidade clássica, está fazendo referência à Grécia e à Roma, né, para a civilização ocidental. Então, as contribuições dessa civilização greco-romana é na política, é na economia, é na justiça, é na filosofia, enfim, uma série de fatores vão influenciar hoje nosso mundo, nosso país, hoje o Brasil, influenciado de certa maneira pelas contribuições, os impactos da sociedade greco-romana e da cultura também, cultura, economia, política, a justiça, tudo isso na mesma situação, não é? Influenciando nós aqui do Ocidente. Dito isto, vamos para a página 277. Espero que vocês tenham entendido bem, viu? É muito importante entender o significado desse termo aí, antiguidade clássica. Já o Império Bizantino, não é? Aquele onde fica localizado a outra capital,
Romana, o outro império, a divisão do Império Romano, que é o Império Romano do Ocidente. Preste atenção. Existiu o Império Romano do Ocidente, a capital desse Império Romano do Ocidente, a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, a capital chamada de Constantinopla. Muito bem, muito bem. Vamos agora na página 277. Diz assim: já o Império Bizantino havia feito parte do próprio Império Romano. A grave crise pela qual passava Roma fez com que, aquilo que eu já mencionei, fez com que Constantino fundasse a cidade de... Exatamente isso. Fez com que Constantino fundasse a cidade de Constantinopla. Deu para entender ou não? Então, Constantino fundou uma cidade com o seu nome, não é? Para que ficasse realmente registrado a sua influência, a sua força com o nome em uma cidade. Imagine que isso tem uma representação gigantesca, não é? Representa a força de um governante. E que ele quis deixar realmente seu nome marcado para a história, e como deixou. E tentasse afastar, fundasse a cidade de Constantinopla e tentasse afastar a parte oriental da situação ocidental. De fato, funcionou. Pois o Império Bizantino não só sobreviveu à queda do Império Romano, não é isso? Porque poderia acontecer o seguinte: já que o Império Romano do Ocidente não existe mais, muito natural, muito normal que o Império Romano do Oriente não existisse. Muito normal. Isso aconteceu, professor? Nananinaná. Não aconteceu. O Império Romano do Oriente conseguiu ficar de pé. Foi fácil? Não. Mas eles conseguiram permanecer. E daí vai se chamar o Império Bizantino, agora com uma outra cultura, com uma outra concepção de mundo, do ponto de vista teológico, do ponto de vista religioso, como você queira dizer, como você queira chamar, havia uma diferença. Tá bom assim? Vamos aqui, continuando, na página 277, vamos observar que vai surgir uma nova igreja, não é? Semelhante à igreja católica, apostólica, romana, semelhante, algumas coisas semelhantes e outras situações bem diferentes. De fato, funcionou, pois o Império Romano não só sobreviveu, o Império Bizantino não só sobreviveu à queda do Império Romano, como também criou sua própria religião, consolidada num evento que veremos mais tarde, chamado de Cisma do Oriente, do qual surgiu a Igreja Ortodoxa. Na mesma página 277, temos mais uma vez o item link, que fica na parte superior direita, nesse caso aqui, que diz assim: a igreja de origem cristã, a Igreja Ortodoxa, tem como base dois princípios, o metafísico e o científico. Além disso, considera-se a verdadeira igreja criada por Deus. Eles se acham a verdadeira igreja criada por Deus. Eu não vou entrar nessa polêmica agora, nesse mérito, senão vou acabar fugindo do objetivo da nossa aula de hoje. Chamado de Cisma do Oriente, surgiu a Igreja Ortodoxa, seguida pelos bizantinos. O auge do Império Bizantino. O que significa o auge? O ponto máximo de destaque do Império Bizantino. É preciso que vocês fiquem atentos a esses termos, não é? Não esquecer. Auge significa o ponto máximo, o ponto de destaque
aí do Império Bizantino se deu no governo de Justiniano. E esse império só acabou com a invasão dos turcos otomanos em 1453, quando conquistaram a cidade de Constantinopla. Mais uma vez aí, falando da cidade de Constantinopla, que atualmente é a cidade de Istambul. Com isso, temos um quadro que fala sobre as invasões dos povos bárbaros. Esse quadro aí foi um dos principais motivos para a queda do Império Romano do Ocidente, as invasões bárbaras. Prosseguindo, então, temos a queda do Império Romano do Ocidente. Foi causada por diversas situações decisivas que modificaram os costumes político, econômico e social na Europa. 4 fatores se destacaram. O fator político tem a ver com a crescente disputa. O fator político tem a ver com a crescente disputa entre senadores, chefes militares, inclusive imperadores. O fator econômico. A sociedade estava em grave crise financeira. O sistema escravista estava um caos. E o desemprego entre os plebeus atingia um nível muito alto. Veja, não é? Só enfatizando aqui os fatores que fizeram com que o Império Romano do Ocidente deixasse de existir. Essa situação, não é, de desemprego com os plebeus favoreceu o surgimento do sistema de colonato, em que plebeus desempregados passaram a trabalhar nas terras dos grandes proprietários em troca de proteção e parte do que se produzia. E cada vez mais escravos se libertavam, aumentando o número de desempregados em Roma. Fator religioso. Relacionado ao crescimento do cristianismo, religião que passou a ser praticada pelos plebeus e que começa a pressionar social e politicamente os governantes romanos. Começa a pressionar social e politicamente os governantes romanos. Ou seja, é aquilo que nós já tratamos, não é? Os romanos começam a enxergar que os deuses, o politeísmo, não estava respondendo aos seus anseios, os seus desejos. E uma parcela, um percentual, uma parte da população romana começa a colocar a culpa nos deuses, no plural, para a situação de desemprego e miséria pelo qual o Império Romano estava vivenciando. Então, uma parcela da população, um grupo da população, começa a afirmar: estamos passando fome, estamos na miséria por conta de acreditarmos no politeísmo, em vários deuses. E, ao mesmo tempo, temos a queda desse politeísmo em Roma e a subida, aos poucos, subindo, do cristianismo, da religião, do catolicismo. Deu para entender? Crescimento do cristianismo e queda de interesse pelos deuses do politeísmo romano. Temos, então, aí o fator militar. Alguns povos de origem bárbara passaram a servir o exército romano como mercenários, o que enfraquecia as defesas territoriais de Roma. Pois bem, temos o que agora? Vamos fazer uma atividadezinha para consolidar o nosso conhecimento histórico. Muito bem. 279, o que é que temos aqui?
praticando o conhecimento. Primeira questão fala assim: vários foram, desculpe, os motivos que levaram à crise do Império Romano do Ocidente a partir do século III depois de Cristo e a queda de Roma. Quais foram esses motivos? A resposta. Presta atenção na resposta. Os motivos que levaram à queda do Império Romano foram as disputas políticas entre senadores e imperadores. Ponto e vírgula. A crise financeira do sistema escravista, vírgula, que prejudicou a produção agrícola, ponto e vírgula, o crescimento do cristianismo, vírgula, que foi incorporado às práticas religiosas dos plebeus romanos, vírgula, os quais passaram a contestar a autoridade dos imperadores e dos deuses, ponto e vírgula. E para finalizar a resposta, e a introdução de soldados mercenários no exército romano. Pronto. Vamos para outra pergunta. Cite os principais povos bárbaros que contribuíram com a crise do Império Romano. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui a página. 279. Pois bem, para vocês fazerem. 279. A resposta. Os principais povos bárbaros que atuaram no processo de queda do Império Romano, voltando, os principais povos bárbaros que atuaram no processo de queda do Império Romano foram os povos germânicos, vírgula, mais precisamente astrogodos e visigodos, vírgula, que chegaram a fazer parte do exército romano como soldados mercenários, ponto e vírgula. Saxões, vírgula, povo que surgiu no norte da Alemanha, vírgula, povoou a região da Grã-Bretanha, vírgula, invadiu e saqueou o Império Romano. Ponto. Deu para entender? Não é? Nós estamos fazendo exercício agora
e chegamos na página 278, saímos da página 279, chegamos na página 278, que vai falar sobre, eu não vou me aprofundar sobre os povos, essas invasões dos povos bárbaros, como aconteceu, detalhando aí para a gente. Tá bom assim? Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo, a nossa aula de hoje. Forte abraço para vocês. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.